Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por este momento e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Dá a cada um de nós aqui desejo por tua palavra, mente atenta, coração aberto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nenhum barulho interior ou exterior impeça o trabalho da tua palavra em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, desde que começamos a estudar em Mateus 13, entramos num novo rumo para o estudo. Continuamos ainda falando sobre a vinda do Senhor, né? Mas nós abrimos um parênteses para falar do período da ausência do Senhor. O período da ausência do Senhor física na terra. Ele está lá nos céus, assentado em seu alto e sublime trono. E nós estamos vendo o que aconteceria e o que está acontecendo com o Senhor ausente. O que ia acontecer na terra? O que ia acontecer com a igreja de Deus na terra? E nós vimos desde aquelas parábolas de Mateus 13 que o joio seria misturado ao trigo, então teríamos joio e trigo juntos. Nós vimos que aquilo que começou pequeno se tornaria numa grande árvore, Satanás faria seus ninhos, se aninharia nesta grande árvore, as aves do céu lá naquela parábola de Mateus 13, e nós vimos aquela mulher jogando 3 medidas de fermento, misturando e levedando toda a massa. Fala da má doutrina e da vida imoral e pecaminosa que adentraria a cristandade. Muitos daqueles que professam ser cristãos hoje vivem assim, com más doutrinas, uma vida imoral, há joio misturado no trigo. Não precisa ter muita percepção espiritual para notar, né, que muitos daqueles que se dizem evangélicos, cristãos, não nasceram de novo, não carregam as marcas do que é um verdadeiro cristão. E o Senhor já havia dito que isso aconteceria. Então nós passamos a estudar Apocalipse de 1 a 3. Por quê? Porque Apocalipse 2 e 3, que nós estamos estudando agora especificamente, nos fala do tempo em que o Senhor passa a julgar esta grande casa que se tornou a cristandade. Então, a chave para entender o livro de Apocalipse, nós já dissemos na reunião introdutória 2 sábados atrás, que é o capítulo 1, versículo 19. Essa é a chave para entender o livro. Apocalipse 1, 19 diz assim: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. 3 coisas aí, são 3 etapas. As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Onde estão as coisas que viste? O que Jesus mandou João escrever? Escreve as coisas que viste. O que era isso? Era o que João tinha acabado de descrever aqui. Jesus andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, vestido como um juiz, seu cabelo como a alva lã, branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, tendo na sua mão direita as estrelas, seu rosto brilhava mais que o sol em sua força. Esse Jesus glorificado, glorioso, foi que João viu. Isso é importante porque o livro de Apocalipse, diferente dos evangelhos, apresenta
Não um Jesus que abriu mão da sua glória e veio habitar neste mundo, veio sofrer, ficou cansado, teve fome, teve sede, foi cuspido, esbofeteado, zombado até a morte de cruz. Não. O Evangelho de João agora apresenta Jesus glorioso, vindo para julgar o mundo. Ele veio assim. E quando ele veio assim, ele disse para Nicodemos: eu não vim para julgar o mundo, vim para salvá-lo. Mas agora ele não vem mais para salvar o mundo, ele vem para julgar. E é isso que o livro de Apocalipse fala, dos julgamentos do Senhor Jesus. Primeiro, sobre a sua casa, a igreja. Estes julgamentos não são condenatórios. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A partir do capítulo 4, melhor, do capítulo 6 em diante, começam os julgamentos deste mundo. Grande tribulação, taças, a ira de Deus sendo derramada sobre... É o julgamento vindo. Então, esse é o livro de Apocalipse. As coisas que viste, então, é Jesus andando no meio dos candeeiros. E as coisas que são... que é o que diz o versículo 19, as coisas que viste, as coisas que são. As coisas que são as 7 igrejas, capítulo 2 e 3. Porque é o tempo presente, é o tempo da igreja, a era da igreja na terra. Depois que a igreja for arrebatada da terra, é que vai se desencadear a tribulação que está descrita neste livro. Mas o que nós vimos na semana passada foi a primeira igreja, a igreja de Éfeso. E eu disse que isso, a era da igreja na terra, é uma era em que o testemunho fracassou, falhou. Jesus começou andando no meio dos 7 candeeiros. A primeira igreja é Éfeso, a última igreja é Laodiceia. É o tempo que vivemos hoje. Jesus começa no meio dos candeeiros. Quando chega em Laodiceia, ele está batendo a porta, ele está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Tal é o fracasso do testemunho. E nós vimos na reunião passada onde começou o fracasso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então nós vimos na reunião passada a raiz da decadência. E a raiz da decadência é abandonar o primeiro amor. E nós vimos qual era o remédio que o Senhor deu àquela igreja para curar isso. Arrepende-te e torna a prática das primeiras obras. Então nós temos visto também que nestas 7 cartas, elas seguem meio que um roteiro igual para todas. O Senhor se apresenta, por isso nós temos na lousa aí a apresentação. O Senhor se apresenta. O Senhor faz um elogio. O Senhor, depois de fazer um elogio, faz as reprovações que ele tem para aquela igreja. Depois de reprovar, ele faz uma exortação ou dá um remédio para que aquela igreja seja curada deste mal que ela tem. E por último, ele faz uma promessa aos vencedores. Na igreja de Esmirna, que é a que nós vamos estudar esta noite, o Senhor não fez nenhuma reprovação. Só há 2 igrejas em que o Senhor não faz nenhuma reprovação dessas 7, Esmirna e Filadélfia. Todas as outras, o Senhor faz reprovações. E há uma igreja em que o Senhor não faz elogio nenhum. 2, Laodiceia e Sardes. Não há elogios do Senhor. Mas vamos ver a igreja de hoje. Como o Senhor se apresenta. Você vai notar aí que na lousa nós temos o título, né? A Igreja Sofredora. E nós temos aí uma data. Mais ou menos 167 a 313 depois de Cristo. Nós temos dito também que estas 7 igrejas eram reais. João escreveu para as 7 igrejas que existiam naquela época e que passavam por estas circunstâncias. Mas essas igrejas, como todo livro é profético, também falam do tempo da igreja de Deus na terra, das eras, de como seriam os períodos da igreja. Ah, irmão, mas a igreja de Esmirna é uma igreja sofredora. Não tem igrejas que estão sofrendo hoje? Tem, claro que tem. Lá no Oriente tem gente sofrendo. Mas este período foi caracterizado por um sofrimento e uma perseguição jamais vista sobre os cristãos. É aquele período em que, se você conhece um pouquinho de história, você sabe que os cristãos eram levados para dentro do Coliseu
e destruídos pelas feras e comidos vivos pelos leões. Eram queimados. A multidão fazia festa quando nossos irmãos eram mortos. Este foi um período terrível da história da igreja. Este é o período de Esmirna. E o Senhor, quando ele se apresentou para Éfeso, por exemplo, ele diz, eu sou aquele que... Ele diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1. Ele se apresentou assim para Éfeso, como aquele que tem autoridade. Porque ele disse, se você não se arrepender, eu vou remover o candeeiro do lugar. Eu vou tirar o seu testemunho. Então, toda vez que Jesus se apresenta, ele tem algo a dizer. A sua apresentação tem relação com o que ele vai falar àquela igreja. E agora ele se apresenta de um jeito diferente para Esmirna. Ele se apresenta assim. Estas coisas, versículo 8, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Primeiro ele diz, o primeiro e o último. Essa expressão já havia sido usada em Isaías 44, versículo 6. E é de lá que Jesus está usando esta expressão. Ele diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Esse versículo muito importante, essa apresentação, porque quebra com aquela doutrina maldita dos testemunhos de Jeová de que Jesus não é Deus. Porque Jesus aqui ele se apresenta dizendo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Deus. Eu sou o mesmo Deus do Velho Testamento. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o Jeová, Deus. E ele diz que esteve morto e tornou a viver. Há uma versão que diz, tornou-se morto e tornou a viver. Qual a diferença? Esse tornou-se dá a ideia de que ele quis, ele deixou. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E por que Jesus se apresenta assim para essa igreja? Por que Jesus se apresenta para essa igreja como aquele que esteve morto, que tornou-se morto e voltou a viver e ressuscitou? Por que ele se apresenta assim? Porque essa igreja passaria por perseguições. Eles teriam que lidar com a morte. E Jesus apresenta-se a eles, encorajando a eles. Eu já sofri isso e ressuscitei, vivo pelos séculos dos séculos. Então, a apresentação de Jesus a esta igreja é aquele que ressuscitou. E é muito gracioso que o Senhor se apresente assim. Porque como ele não tem nenhuma reprovação para fazer a esta igreja, o que ele faz é encorajá-la a respeito de quem ele é, para que eles possam enfrentar estas coisas. Como em todas as outras também, aparece a expressão conheço. Nós já vimos isso na reunião passada. Todas as 7 cartas, Jesus diz conheço. Por quê? Ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, com seus olhos como chamas de fogo, vendo tudo, analisando tudo, observando cada detalhe da igreja. E ele diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E conhece também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, a tribulação e a pobreza destes irmãos vinha de dois lados que o esmagavam e os apertavam. Por um lado nós tínhamos o Estado, os governos, dando inúmeras dificuldades para o dia a dia daqueles irmãos. Inúmeras dificuldades. Eles não conseguiam comprar, vender as coisas, era cristão, as coisas eram dificultadas para eles. Por outro lado, nós tínhamos o que é dito aqui, aqueles que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Desde os tempos de Paulo, os judeus eram aqueles que se levantavam contra os cristãos o tempo todo e os levavam às autoridades acusando de coisas que eles não haviam feito.
A igreja de Esmirna estava vivendo esta pressão. E o Senhor diz para ela, o elogio que ele faz é: mas tu és rico. Vocês são pobres financeiramente. Vocês chegam a passar necessidade. Vocês estão sendo atribulados. Eu conheço isso. Eu não estou de olhos fechados. Eu sei que isso está acontecendo com vocês. Vocês são meu povo. Eu os amo, eu sei, eu conheço isso. Eu sei que vocês estão passando essa tribulação. Eu sei que vocês estão passando essa angústia. E eu sei que tem um povo que se diz judeu, mas eles não são de verdade judeus. Eles são antes uma sinagoga de Satanás porque trabalham para ele, para que a minha causa não avance. Mas tu és rico. Agora, irmãos, aqui Jesus diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Veja, Apocalipse 3,17. Esmirna era pobre, mas o Senhor diz: você é rica. Agora, olha o que o Laodiceia diz acerca de si mesmo. Ela diz assim, que é a fase que nós vivemos hoje, irmãos. Esta é a era da igreja, Laodiceia, a pior era da igreja que podia existir. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Para a igreja de Esmirna, o Senhor diz: conheço a tua pobreza. A igreja de Laodiceia diz: não, eu sou rica, eu sou abastada, eu não preciso de nada. E o Senhor diz: não, tu és pobre, tu és cega, tu és miserável. Isso, irmãos, tem grande relação com o evangelho que está aí hoje. A igreja de Laodiceia, a teologia da prosperidade, essas coisas todas. A igreja que pensa nas coisas materiais, pensa nas propriedades, em enriquecimento. E o Senhor diz: mas você é pobre, mas você é miserável, mas você é cego. Você não tem nada que valha realmente a pena ter. Mas ao contrário, ele diz para Esmirna: você é pobre, você passa por tribulações, por angústias, mas você é rica. Você é rica em graça. Você é rica em me conhecer. Quando os apóstolos, lá no livro de Atos, no comecinho, foram chicoteados, eles se consideraram, eles saíram felizes e disseram: nossa, nós fomos dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Aqui, irmãos, a igreja é apresentada assim. Olha, não meçam a sua vida pelos padrões deste mundo, porque este mundo vai passar. Não meçam a qualidade da vida de vocês assim. É verdade, está difícil para vocês, tem angústia, tem tribulação, mas vocês são ricos. Vocês são ricos. O Senhor Jesus disse para que nós não acumulemos tesouros aqui na terra, onde o ladrão vem e rouba, a traça corrói. Antes, acumulai para vós tesouros no céu. Esta igreja acumulava tesouros no céu. Estes irmãos acumulavam tesouros no céu. Veja, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 6, sobre este elogio do Senhor, eu quero tirar algumas aplicações para a nossa vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Isso aqui trazendo, irmãos, uma aplicação para os nossos dias, para nós não ficarmos só olhando para Esmirna, mas para nós. Aquela igreja era rica no que deveria ser. E Paulo diz aqui, de fato, grande fonte de lucro é uma vida piedosa, é uma vida santa, é uma vida que busca o Senhor, mas com contentamento. Porque os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. Muitos chegaram até a se desviar da fé por causa disso. E aqui é o nosso cuidado que nós temos que ter, irmãos. Para que as nossas buscas, irmãos, a igreja é celestial, irmãos. Nossa pátria é celestial. Paulo diz, nós não vamos levar nada deste mundo. Nós nada temos trazido. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Mas aí o mundo vai dizer, não, mas isso é pouco. Você precisa ter mais. Você precisa ter mais. Para você ser feliz, você precisa de mais. Mas Jesus diz, mas tu és rico para Esmirna. Ela não tinha nada. O que vale ouvir o que o mundo diz ou o que Jesus diz? Jesus diz, tu és rico para uma igreja que nada tinha. O mundo diz, você precisa de mais. O mundo está errado. Mas o que acontece é que muitos filhos de Deus têm entrado sorrateiramente por este caminho. Quando todos nós temos necessidades, irmãos, e o que Paulo fala aqui é, versículo 8, tendo sustento e com o que nos vestir, sejamos contentes. O que são isso? Necessidades. Se você tem as suas necessidades satisfeitas, esteja contente. Qual é a grande amargura e aflição que os filhos de Deus têm? Eles estão sempre em busca de mais. E ao buscar mais, eles abandonam o Senhor. Eles deixam de lado o Senhor e fazem com que a sua vida, seus dias, sejam consumidos pelo trabalho, pela busca de coisas, abandonando o Senhor. Ele, que sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Esta é a graça de Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, irmãos, porque o nosso coração é inquieto e desejoso de coisas. E é isso que essa igreja ensina para nós, a igreja de Esmirna. Esse é o testemunho que Jesus dá acerca dela. Tu és rica no que é riqueza verdadeira. As insondáveis riquezas de Cristo. Quem Cristo é. É nisso que essa igreja é rica. Veja, irmãos, traçando mais um paralelo acerca disso, tu és rico, sobre a igreja ali passar necessidade, mas o elogio do Senhor é, tu és rico, é olhar para Números 18, versículo 20. Vocês sabem que quando foi feita uma divisão de terras entre as tribos de Israel, uma tribo não receberia herança de terra nenhuma. O Senhor mesmo seria a porção deles. Então, Números 18, versículo 20 diz assim: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Conheço a tua tribulação, conheço a tua angústia, mas eu sou a tua porção. Tu és rico, tu és rico. Quantos filhos de Deus perderam isso de vista? Nossa porção, nossa herança, nossa riqueza é Cristo e não o que este mundo tem para dar. E nós medimos aquilo que temos por riqueza com como gastamos o nosso tempo, nossa mente, nossas preferências. Mas o Senhor disse para Arão: você não tem parte nesta terra, sua porção sou eu mesmo. Quer porção melhor do que essa? Mais um texto, Deuteronômio 10,
Próximo livro da Bíblia aí, Deuteronômio 10. Versículo 8 e 9. É dito assim: Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. O texto é parecido com outro, né, que ele diz para Arão, mas aqui é uma outra coisa colocada. O Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança, para levar o testemunho do Senhor. A igreja de Esmirna era o testemunho do Senhor na terra, assim como nós devemos ser. Eles foram separados para isso. Eles não têm parte aqui neste mundo, eles são do Senhor, o Senhor é a porção deles. Esse é nosso chamado, irmãos. Essa é a nossa vocação, sermos luz do Senhor neste mundo. A nossa riqueza é o próprio Senhor. E o mundo sabe o que é a nossa riqueza pelo modo como nós temos vivido. Se vivemos como eles, correndo atrás das mesmas coisas que eles, qual é a diferença? Mas se a nossa riqueza é o Senhor, irmãos, então nossos olhos estão nele, nosso coração está nele. Vamos voltar lá para Apocalipse. Tome cuidado com isso, irmãos. Nunca deixem seu coração se fixar as coisas deste mundo. Sempre que isso acontecer, se arrependa. Note as suas preferências e como coisas que são celestiais são trocadas pelas coisas terrenas. E se arrependa. Para essa igreja, irmão, pressionada, sabe que tinha até prêmio para delatar cristãos, e você podia até ficar com a casa deles, se alguém dissesse, aquele lá a pessoa ainda recebia como prêmio a casa deles. Então aqueles irmãos estavam sendo espoliados, tudo estava sendo tirado deles. Mas eles não negaram o Senhor, eles continuaram. E por isso não há reprovação nenhuma da parte do Senhor para essa igreja, irmãos. Isso nos ensina muito. Vida fácil e cômoda faz com que nós relaxemos e deixemos o Senhor de lado. Tribulações e angústias faz com que nós dependamos do Senhor e corramos até Ele. Você acha que na igreja em Esmirna existiam falsos cristãos, irmãos? Se fosse cristão naquela época, ia para a prisão ou morria. Você acha que existia? Só os verdadeiros permaneceriam nesta condição, irmãos. Só aqueles que verdadeiramente nasceram de novo permaneceriam na igreja de Deus. Então não há reprovação. O versículo 10 diz assim: Não temas as coisas que têm de sofrer. É interessante a maneira que o Senhor vai encorajar o seu povo. Ele não encoraja o seu povo dizendo assim: vai ficar tudo bem, vocês não vão sofrer não. Ele primeiro começa com um não temas, necessário não temas. Quem não ia temer aqueles terrores que eles estavam? Perdendo tudo. O Senhor vai dizer aqui que alguns iriam para a prisão. Ele diz, ser fiel até a morte. O encorajamento que o Senhor dá, que nós colocamos na lousa aí, é não temas, seja fiel. É o encorajamento que o Senhor dá. Mas o Senhor não esconde. Nunca faz parte do perfil, do caráter do Senhor esconder as coisas. Ele diz, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui ele faz a mesma coisa.
Não temas as coisas que tens de sofrer. É necessário que vocês sofram. Vocês têm, não tem como fugir disso. Vocês têm que sofrer isso. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que o adversário, né, o Satanás, nosso adversário, iria colocar, pelo instrumento governamental, pelos judeus também, como eu já disse, ia colocar aqueles irmãos em prisão, alguns de vocês. E ele diz aqui, tereis tribulação de 10 dias. 10 dias para aquela igreja aconteceriam de tribulação. 10 dias para aquela igreja ali que a carta foi enviada. Foi enviada a carta para aquela igreja que existia, 10 dias. Mas depois, irmãos, como eu disse, essa carta, este livro todo é profético. Muitos irmãos estudiosos, observando a história da igreja, e este período aqui, de 167 a 313, viram que houveram 10 imperadores que proporcionaram 10 tempos de perseguição para a igreja. 10 imperadores. Cada um mais ferrenho e mais feroz que o outro, impondo leis. Aí aconteceu de tudo com os nossos irmãos. Desde serem empalados, amarrados no poste para servir de refletor da cidade, onde eles eram queimados, simplesmente por serem cristãos. Tudo aconteceu com os nossos irmãos. Foram 2 séculos terríveis de perseguição contra os nossos irmãos. E é por isso que o Senhor se apresenta assim. Eu sou aquele que fui morto, mas revivi. Ele estava dizendo, vocês passarão por isso, mas assim como eu revivi, vocês terão a vida eterna. Vocês participarão da primeira ressurreição. Veja, irmãos, em Atos 14, versículo 21. Esse aqui é Paulo fortalecendo os irmãos. Olha como se, na visão de Paulo, você fortalece um irmão. Você dá ânimo para ele. Atos 14, 21 diz, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, encorajando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como que Paulo animava, fortalecia a alma dos discípulos, dizendo que passando por muitas tribulações, é necessário que vocês passem por muitas tribulações e angústias, e então entrarão no reino de Deus. A gente é salvo pela graça, irmãos. Não é pelas nossas obras, não é pela quantidade de sofrimento que a gente passa. Mas no caminho do cristão, há sofrimentos, há tribulações. Pedro diz, olha, não se espantem, não se espantem como se um fogo... Quer ver? Vamos lá em 1 Pedro. Primeira Pedro 1:6. Diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Para a igreja de Esmirna, o Senhor disse que era necessário. Vocês têm que passar, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor,
e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Há um outro texto, eu não havia notado, que esse texto veio na minha mente, é que se algum irmão lembrar onde está, Pedro também fala isso. Não fiquem assustados pela ardente provação e prova que vem sobre vocês. Eu não estou lembrando onde está este texto agora. Achei. 1 Pedro 4,12. Olha o que Pedro diz. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, era este versículo que eu queria achar. Então, é isso que está acontecendo com a igreja de Esmirna. E o Senhor fala assim para ela: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É duro isso que o Senhor fala, porque o Senhor está dizendo: vocês vão passar por isso. Vocês vão passar a ponto de chegar no momento em que vocês vão ter que ser fiel à beira da morte, porque vocês vão morrer. E aconteceu isso com um. Aí muita gente pensa, né, mas eu não aguentaria isso. Eu tenho medo que se viesse uma perseguição profunda e forte, eu acabaria negando o Senhor, eu não ia conseguir, eu não ia aguentar, eu tenho medo disso. Mas esses irmãos também tinham. Porque o Senhor começa o versículo dizendo não temas? Porque eles tinham medo, porque eles estavam apavorados com a situação que estava acontecendo ali. E eu já li muitos livros, irmãos, eu estou com um aqui, inclusive, livro dos mártires, que conta este período, e muitos outros livros dos irmãos sofrendo as angústias, as perseguições e as tribulações. E não existem super-heróis, irmãos. Somente a graça de Deus pode fazer isso com o homem, para ele aguentar. Não existem super-heróis. Somente a graça de Deus fez com que esses homens se mantivessem de pé em meio a tudo isso. E o Senhor promete uma coroa a estes homens. A coroa de mártir, a coroa da vida. Por não negarem ao Senhor e resistirem. Veja que o apóstolo Pedro, ele coloca: se necessário, sejais contristados por várias provações. Todo mundo na história da igreja, todo mundo que é cristão vai passar por estes momentos? Não, irmão. Neste exato momento, há irmãos nossos passando por isso. Há irmãos passando por isso nesse exato... Lá no Oriente, onde o Evangelho não é aceito. Vocês veem, às vezes, algumas vezes que colocam lá os muçulmanos, o Islã pega os cristãos, eles ficam tudo de laranjinha lá. Há irmãos nossos passando por isso neste exato momento. Mas eu tenho uma certeza: a fidelidade, a pureza do Evangelho e da igreja nesses locais é muito maior do que aqui, onde nós vivemos esse espírito laodiceano, onde o Evangelho é essa teologia maligna da prosperidade, essa coisa morna, essa coisa onde não há compromisso com o Senhor. Não é assim. O Senhor faz uma promessa, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Há uma outra versão que diz: o vencedor absolutamente não sofrerá a segunda morte. E os irmãos sabem o que é a segunda morte, nós já vimos isso, mas vamos lá observar o que é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6. A promessa que o Senhor faz para aqueles irmãos é que de maneira nenhuma eles sofreriam a segunda morte. Nenhum dano, nada.
Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E o versículo 14, deste mesmo capítulo: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o que é a segunda morte? É a condenação eterna no lago de fogo. E o Senhor está dizendo, o Senhor já havia dito isso para os discípulos nos evangelhos: não temais aqueles que podem fazer mal com o corpo, mas nada podem fazer com a alma de vocês. Está dizendo, e aqui ele faz a promessa para os vencedores, que são todos os crentes verdadeiros: vocês não passarão pela segunda morte. Nada vocês têm a ver. Vocês vão, por essa morte, mas eu prometo, a minha promessa aos que vencem, aos verdadeiros crentes, é que de nenhum modo vocês passarão pelo dano da segunda morte. A segurança e a certeza da salvação que o Senhor estava lhes dando. Há também ali uma outra aplicação para ser feita. Voltemos lá em Apocalipse 2, versículo 10. Eu já estou caminhando para concluir, irmãos. Apocalipse 2:10, né? Não temais as coisas que tens de sofrer, vocês precisam passar por isso. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias, essa é a aplicação que eu quero fazer. Toda prova e tribulação na nossa vida tem tempo e limites estipulados por Deus. Tudo que nós passamos. Paulo, quando vai dizer aos Romanos, ele diz: a leve e momentânea de tribulação que passais traz um enorme peso de glória. Irmãos, em medidas infinitamente menores, nós temos tribulações e angústias em nossas vidas. Infinitamente menores nós temos do que estes irmãos estavam passando. Daqui a pouco, para finalizar a mensagem, eu vou ler o que esses irmãos estavam passando pelos historiadores, para nós finalizarmos. Mas nós passamos por isso e nós nos desesperamos. Às vezes alguns questionam Deus porque passam por alguma provinha em sua vida, porque aí, ai Deus, por que comigo? Quanta injustiça, e começam, não sabem o que é verdadeira tribulação. Mas tudo na nossa vida tem teste, é um período e é limitado por Deus. Deus está no controle. Vê lá Jó. Lá nós vemos os limites que Deus coloca para a atuação do inimigo. Pode fazer isso, mas não toca na vida dele. Pode vir até aqui. Tereis tribulações de 10 dias. É o limite. É só isso. Vocês não vão ter mais do que isso. O Senhor estava avisando isso. Essa é a aplicação que quero tirar para nós também. Não olhe para os problemas da sua vida como se, meu Deus, não vai acabar. Não. Aprenda com as tribulações e com as provas que o Senhor está lhe dando para formar o caráter de Cristo, para fazer com que sua fé seja provada e redunde em honra e louvor e glória para Jesus Cristo. Para finalizar, irmãos, eu quero ler 3. Os historiadores dizem que neste período, mais ou menos, 5 milhões de irmãos nossos morreram, foram martirizados. Mais ou menos uns 5 milhões nesse período de 10 perseguições de 10 imperadores. Eu tenho os nomes aqui dos imperadores, depois se alguém quiser saber, mas a curiosidade, então, eu não vou falar, encher a cabeça de vocês. Mas desses 5 milhões de irmãos nossos mártires, eu quero citar 3. Justino, que recebeu inclusive o sobrenome, não é sobrenome, mas ele recebeu esse apelido, Justino Mártir, Policarpo e Blandina. Inclusive, Policarpo, há um filme que eu encorajo os irmãos a assistirem. No YouTube, você colocar filme Policarpo, assista, é um filme muito bom.
E mostra exatamente esse tempo. Inclusive, Policarpo era um presbítero em Esmirna, esta igreja. Ele era. Né? Esse livro aqui, História da Igreja, de Andrew Miller, narra isso. Eu vou ler Justino Mártir. É curto, irmãos. Como é leitura, a mente às vezes tende a vaguear. Preste atenção, irmão. Mantenha concentrado aí. Justino nasceu em Neápolis, Samaria, de pais gentios. Em sua juventude, estudou cuidadosamente diferentes seitas filosóficas, mas não encontrou a satisfação pela qual seu coração ansiava. Por fim, foi levado a ouvir o Evangelho. Nele achou, através da bênção de Deus, a perfeita paz para a sua alma, e cada desejo do coração dele foi cumprido. Ele se tornou um verdadeiro cristão e um famoso escritor que defendia o cristianismo. Agora vem a partezinha. Bem no início do reinado de Aurélio, esse era o imperador, Marcos Aurélio, um dos cruéis e sanguinários imperadores que existiram, Justino era um homem marcado, no sentido de que, como ele era um líder entre os irmãos, um irmão que pregava, que escrevia, ele era um homem marcado. Então, queriam ele. Ele, se mata ele, acaba com os outros, era a ideia, né? E eles erraram tanto nisso. Quanto mais matava, mais cristãos apareciam. E um irmão chegou a dizer, inclusive, que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais mata, mais nasce. Quanto mais mata, mais nasce. Crescente, um filósofo da seita dos cínicos, fazia graves acusações contra Justino. Juntamente com mais 6 companheiros, Justino foi preso e levado diante do magistrado da cidade. Todos foram intimados a sacrificar aos deuses. É o seguinte, sacrifica ou morre. Nenhum homem, replicou Justino, cujo juízo é sadio, irá desertar da verdadeira religião em prol do erro e da impiedade. O magistrado rebateu, a menos que se sujeite, você será atormentado sem misericórdia. Ele respondeu, sinceramente, não há nada que desejemos mais que sermos torturados por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os outros concordaram e disseram, somos cristãos e não podemos sacrificar aos ídolos. Então o chefe da cidade pronunciou a sentença. Para os que se recusam a sacrificar aos ídolos e a aborrecer aos éditos imperiais, primeiro serão açoitados e depois decapitados, de acordo com as leis. Os mártires se alegraram, louvavam a Deus e, sendo levados de volta à prisão, foram chicoteados e, por fim, tiveram suas cabeças cortadas. Isto aconteceu em Roma por volta do ano 165. Assim, Justino, um dos primeiros pais da igreja, dormiu em Jesus e conquistou o glorioso título de mártir. Ele recebeu a coroa da vida, que usualmente acompanha seu nome. Seus escritos têm sido examinados com cuidado por muitos estudiosos e são considerados de grande importância. Esse é o primeiro mártir, primeira história. Sacrifica e você vive. Não há nada que eu queira mais do que ser torturado pelo nome de Cristo. Ele e mais 6 daqueles irmãos que foram levados foram decapitados. Agora, irmãos, eu vou ler um poema. São versos sobre o martírio, sobre esse momento de morte, escritos por um centurião romano. Um centurião romano escreveu esses versos. Tentem imaginar, enquanto eu leio, a cena na cabeça de vocês. O título é Dê o cristão ao leão. Grita descontroladamente a multidão romana. Sim, ao leão castanho amarelado da África. Bradam os audazes e fortes guerreiros. Que o leão faminto os estraçalhe. Ecoa o riso contente da multidão. Arremessem-no ao leão. Irmão, então isso aqui,
o Coliseu lotado, mais gente que no Maracanã, e todos gritando: arremessem ao leão. Que isso aqui não é brincadeira, irmãos. Isso aqui é verdade. Os homens, por seu ódio mortal por Cristo e por seus discípulos, gritavam que os leões os estraçalhem. Berrou a nobre matrona aos quatro cantos: dê o cristão ao leão. Falaram em tom ameaçador e devagar. Das suas cadeiras de altos dignatários, senadores, em vistosas fileiras. Então de voo em voo ecoa o grito e aplausos e rajadas de risos. Até que o gigante Coliseu, debaixo do tumulto, parecia oscilar, tremia com esses gritos dele. E os clamores do povo rolavam através do arco de Tito, todos para baixo do Fórum Romano, ao violento Capitólio. Então uma pausa, mas silêncio e ouça, esse berro feroz e selvagem é o leão do Saara, enfurecido em sua jaula. A fera com fome e em grilhão, sacode ele a sua jaula, castanho amarelado. A fera com fome e em grilhão, sacode ele a sua jaula, castanho amarelado. Pela sua presa, viva e impaciente, luta contra a sua grade e cadeia. Mas uma voz está roubando tenuemente da jaula ao lado, fria e escura. Este é o canto do cristão, destinado de morte. Suave e baixo o seu hino de morte, com mãos levantadas ele ora pelos homens que requerem o seu sangue. Ele ora o que o Senhor Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhes. Com uma fé sagrada ele roga por aquela multidão que grita. Eles estão esperando, com a grade levantada. Vem ele adiante, sereno para morrer, com uma radiância em volta à sua testa e um brilho em seus olhos. Nunca, quando legiões de romanos no meio, com o elmo na sua testa, pressionam-o para a frente da batalha, com um passo mais firme do que antes. Levante a grade, ele está esperando. Deixe o leão selvagem vir. Ele só pode romper uma passagem para a alma alcançar o seu lar. Esse aqui foi escrito por um centurião romano que viu muitas vezes. Isso é um poema do que ele viu muitas vezes acontecer. Cristãos ajoelhados orando enquanto os homens gritavam. Policarpo eu não vou ler, eu vou contar, porque senão a mente vagueia demais. Policarpo era presbítero desta cidade, de Esmirna. Ele era um discípulo de João, o apóstolo João. E já tinha 90 anos, um senhorzinho, 90 e poucos anos. Quando a pressão e a perseguição começou a aumentar muito, os irmãos falavam: não, Policarpo, não se entrega não, vamos colocar você em outra cidade. Ele falava: não, eu vou ficar, eu tenho que ficar. Aí, por muita pressão dos irmãos, porque os irmãos, eles precisavam que o ministério desse irmão continuasse entre eles para que eles fossem fortalecidos, ele foi para uma vizinhança do lado. Mas então acharam Policarpo nesta vizinhança do lado. E os homens foram lá para prendê-lo, para pegá-lo. E Policarpo recebeu estes soldados que vinham para acabar com a vida dele, para levar para ser martirizado, e recebeu sorrindo e disse: olha, vocês vieram de uma longa viagem, sentem-se aqui, eu vou preparar uma mesa para vocês comerem, depois eu me rendo, vou com vocês, eu só peço que vocês me deem 1 hora para orar e me despedir, para me encontrar com o Senhor. Então, enquanto aqueles homens faziam a sua refeição e comiam, Policarpo estava no cômodo ao lado orando.
E dizem que ele ficou 2 horas orando ao Senhor. E o coração daqueles soldados foi completamente amolecido. Mesmo assim, eles levaram Policarpo. Quando chegou, deixa eu ver se eu acho o diálogo aqui. Quando chegou, levou ele até o procônsul, né? Vou ler a partir dessa parte. O procônsul perguntou-lhe se ele era Policarpo. Ao ouvir a confirmação, ele o aconselhou a negar a Cristo, dizendo-lhe: olhe para si mesmo e tenha pena da sua idade avançada. E acrescentou muitas outras frases que eles costumam dizer, tais como: jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga fora com os ateus. Para os irmãos entenderem aqui. O que é um ateu hoje? Ateu é quem não crê em Deus, mas naquela época os cristãos eram ateus, porque todo o mundo, Roma, criam em muitos deuses. O cristão cria em um Deus só. Eles eram os ateus para eles. E aí a frase era: diga, fora com os ateus. Então Policarpo, com aspecto sério, contemplando toda a multidão no estádio, e acenando-lhe com a mão, emitiu um profundo suspiro, e erguendo os olhos para o céu, disse: para fora com os ateus. Ele diz: vocês são os ateus, fora com vocês. Então o procônsul insistiu com ele, dizendo: jure, e eu o porei em liberdade, renegue a Cristo. Respondeu Policarpo: há 86 anos eu o sirvo, e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei com o meu rei que me salvou? O procônsul novamente insistiu: jure pela fortuna de César. Respondeu Policarpo: uma vez que sempre em vão o Senhor se esforça para me fazer jurar pela fortuna de César, como o Senhor diz, fingindo ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que eu sou. Eu sou um cristão, e se deseja aprender a doutrina cristã, marque um dia, e então poderá me ouvir. Marca um dia comigo e eu te ensino sobre Cristo. Ouvindo isso, disse o procônsul: tenho feras selvagens, se não se arrepender, eu entregarei a elas. Respondeu Policarpo: mande trazê-las. Pois para nós, o arrependimento é uma atitude ruim quando significa mudar do melhor para o pior, mas é uma atitude boa quando significa uma mudança do mal para o bem. Disse o procônsul: se você não se arrepender, domarei você com fogo. Uma vez que despreza as feras selvagens. Então disse Policarpo: o Senhor me ameaça com um fogo que queima durante 1 hora e logo se apaga. Mas o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado para os ímpios, esse o Senhor ignora. Mas por que está se delongando? Faça logo o que tem que fazer. Bom, então, depois disso, foi feito. Amarraram Policarpo numa madeira, juntaram bastante feno e atearam fogo nele. Mas como a multidão gritava, porque mesmo com o fogo ele ainda parecia estar vivo, a multidão gritava para que o matasse logo, então enfiaram uma lança em Policarpo e ele morreu. O último caso, irmãos, que quero ler, alguém pode perguntar: mas por que você está contando estas coisas? São o que os nossos irmãos passaram e não negaram, é o que a graça de Deus é capaz de fazer fortalecendo um homem. Uma irmã chamada Blandina, uma escrava, se distinguiu do resto dos mártires por causa da variedade de torturas que sofreu. Sua dona, que também sofreu martírio, temia que a fé da sua serva pudesse ruir sob tais provações. Porém, louvado seja o Senhor, isso não aconteceu. Firme como uma rocha, com tranquilidade e singeleza, ela enfrentou os mais excruciantes sofrimentos. Seus carrascos
lhe pressionavam a negar a Cristo e a confessar que as reuniões cristãs serviam apenas para práticas criminosas e assim as torturas acabariam. Mas a única resposta dela era: eu sou cristã e não há perversidade entre nós. Os açoites, a cadeira de ferro quente e os animais selvagens haviam perdido todo o terror para ela. Seu coração estava firmado em Cristo e ela mantinha o espírito dela junto de si. O caráter de Blandina foi completamente formado não por sua condição social, a pior daquela época, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. Dia após dia, ela servia de espetáculo público de sofrimento. Sendo mulher e escrava, os ímpios pretendiam forçá-la a negar a Cristo e a confessar que os cristãos eram culpados de crimes atribuídos a eles. Mas tudo em vão, dizia ela: eu sou cristã e não há perversidade entre nós. Era sua calma e contagiante resposta. Sua fidelidade esgotou a criatividade cruel dos carrascos. Eles ficaram surpresos com a capacidade dela sobreviver à terrível sucessão de torturas. Porém, em suas angústias mais profundas, Blandina encontrou forças e alívio ao olhar para Jesus e testemunhar de seu nome. Blandina foi revestida com tamanha resistência. Registra a carta da igreja de Lyon, na França, há 1700 anos atrás, que os homens que a torturavam sucessivamente, da manhã até a noite, ficaram extenuados pela fadiga. Eles cansavam, fazendo torturas de manhã até a noite. Eles cansavam. Esgotaram todo o aparato de técnicas de torturas. Reconheceram-se vencidos e maravilharam-se de que ainda respiravam, embora seu corpo estivesse dilacerado e exposto. Vou pular aqui e vou para a parte final. A parte do meio que eu não li é o seguinte: decidiram finalmente, vamos acabar com isso, vamos parar a tortura e vamos matar logo. E levaram com ela mais alguns jovens, cristãos também, que não negaram a fé. Estes jovens, quando torturados, não aguentaram, eles morreram logo. E ela não morria, né? E diz assim: e agora era a vez da nobre e abençoada Blandina, como a igreja a chamava. Como uma mãe que precisava confortar e encorajar seus filhos, ela foi guardada para o último dia dos jogos. Porque, irmãos, enquanto o texto também diz que enquanto eles sofriam, ela encorajava eles a não negarem a fé. Ela orava com eles, com os discípulos do Senhor. Eles se juntaram. Seus filhos haviam partido antes dela e agora ela desejava segui-los. Eles se juntaram ao nobre exército celestial de mártires e descansavam com Jesus, como os guerreiros descansam no pacífico paraíso de Deus. Após enfrentar açoites, ela foi sentada na cadeira de ferro quente, depois envolvida em uma rede e jogada a um touro. O animal a arremessou de um lado para outro por algum tempo, antes de um soldado enfiar a lança em suas costelas. Sem dúvida, Blandina já estava morta bem antes de da lança atingi-la, mas nisso ela foi honrada ao ser como seu Senhor e Mestre. Entre as incontáveis coroas no céu, a coroa da constante, humilde, paciente e perseverante Blandina certamente será muito brilhante. Irmãos, esta é a igreja sofredora, a carta a Esmirna. Mais de 5 milhões de irmãos nossos sofreram. Eu concluo, irmãos, dizendo: temos o que para reclamar? Era fácil ir para uma reunião naqueles tempos, irmãos, mas eles não perdiam uma. Porque eles entenderam que a riqueza deles era Cristo. Isso nos envergonha e nos humilha. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A graça de Deus sustentou esses homens. A igreja de Éfeso não havia perdido o amor,
Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor lançou ventos de tribulação. Aqui parece que o amor estava renovado. E muitas provas de amor a Cristo foram dadas, ao ponto de entregarem suas próprias vidas. Irmãos, nós não vivemos em tribulação. Mas nós podemos acomodar e não viver para Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.